Mais um episódio de Falcão e Soldado Invernal, o quarto episódio. A gente está chegando ao fim. Faltam 2 episódios para a série acabar e 2 episódios para essa série de vídeos aqui acabar também. Mas antes do recadinho aí do vídeo, se você perdeu o vídeo anterior desse canal, anterior é esse aqui. Agora eu sou embaixador da Universo Guará e eu tô aqui para dar dica sempre do Almanac Guará. O Almanac Guará é uma publicação mensal que está saindo para quem assinar pelo site da Universo Guará, R$ 25,90 por mês, mais barato do que muito quadrinho que está na banca. Vai trazer sempre 4 histórias, algumas com continuação, outras menores, outras maiores, e quem assinar pode concorrer a 2 PS5 que serão sorteados até o final de 2020. Eu já falei um pouco sobre o Almanac nesse vídeo aqui, então corre lá para assistir e me fala o que você achou. Mas vamos falar de Falcão e Soldado Invernal, episódio 4. Esse foi um episódio que não teve tanta coisa nova adaptada dos quadrinhos, então não dá pra tratar muitas referências. E quando eu digo referência, não é tipo falar que, igual vários sites estão fazendo por aí, tipo, porque o Buck usou uma faca nesse episódio, igual ele usou em Capitão América 2. Tipo, isso não é referência, isso tá claro no episódio, isso é uma rima visual de propósito. Então, referência é uma coisa quando remete diretamente a algo inspirado e adaptado. Então, por isso eu queria falar do episódio e um pouco, né, do que ele representou pra mim, porque pra mim foi o melhor episódio da série até agora. Principalmente porque ele mostra o MCU ainda interconectado, ainda totalmente ligado, com várias histórias entrelaçadas, e isso depois de mais de 10 anos do MCU lançado. É um trabalho muito impressionante. Ainda que tenha algumas pequenas falhas aqui e ali, né? E apesar de eu ter curtido muito, a série continua com várias facilidades, né? Tipo, personagens que viajam entre países de uma maneira quase expressa, quase que teleporte. Apesar de que isso também acontece nos quadrinhos, então acaba não dando pra reclamar muito, que é uma coisa que quem lê já tá bem acostumado, mas não deixa de ser estranho. Então vamos falar do primeiro ponto aqui, que é bem interessante sobre os quadrinhos, é que o episódio ele abre com o Bucky em Wakanda, sendo lá treinado pela Ayo, que é a personagem que apareceu aí no último episódio nesse também, e sendo treinado a esquecer, a superar as palavras de ativação do Soldado Invernal, né? Deixando de ser o Soldado Invernal e passando a ser o Lobo Branco, como ele é chamado em Wakanda. Esse personagem, o Lobo Branco, ele existe, tá? Nos quadrinhos, só que ele não é o Bucky. Ele é de Wakanda e ele é conhecido como Hunter. O nome dele é Hunter, a gente não sabe o sobrenome nem nada disso, só Hunter. E ele aparece pela primeira vez em Black Panther número 4, né? O gibi do Pantera Negra, quando foi relançado na década de 90, em 1998. Hunter é sobrevivente de uma queda de avião em Wakanda com a sua família. Ele foi o único sobrevivente quando ele ainda era criança, e aí ele foi resgatado pelas forças do rei, o rei T'Chaka no caso, e isso muito antes do T'Challa nascer. Aí sim, depois de muitos anos, quando o Pantera Negra nasceu, o Hunter criou um sentimento de inveja, porque o T'Chaka criou ele como filho, né? Um filho adotivo, mas ainda assim um filho, e agora o rei teria um filho de verdade. Mas ele ainda amava o Wakanda de qualquer forma, ele não pretendia trair a coroa, e por isso ele se juntou a uma força policial de Wakanda, assumindo o nome de Lobo Branco. E ele tinha até uma roupa bem parecida com a do Pantera, né? Como se fosse uma roupa de animal, mas branca em vez de preta. O Lobo Branco, ele eventualmente, depois de muitas edições, ele luta contra o Pantera Negra e deixa o Wakanda, né, bem ressentido. Ele é derrotado, vai embora, mas depois disso ele tem aparições eventuais durante os quadrinhos, por isso a gente não pode dizer nem que ele é herói, nem que ele é um vilão. Ele é como se fosse um anti-herói, mas eventualmente, de vez em quando, acaba se tornando inimigo do Pantera Negra, por conta dessas rixas familiares. E aí vamos ao segundo ponto dos quadrinhos no episódio, que é a participação das Dora Milaje. Dora Milaje, se você viu Pantera Negra, se você viu Vingadores Guerra Infinita, se você viu Vingadores Ultimato, você sabe lá que são uma guarda real, uma guarda de elite formada apenas por mulheres em Wakanda que servem diretamente ao rei, nesse caso, o Pantera Negra. Como a gente viu, a Ayo, né, que participou do último episódio, ela quer levar o Barão Zemo pra Wakanda para ele pagar pelos seus crimes, pelo assassinato do rei T'Chaka, principalmente lá em Capitão América Guerra Civil. E aí a gente tem a participação do novo Capitão América, que é o John Walker, que acaba lutando contra elas e tem uma das lutas mais incríveis da série até agora. Nos quadrinhos, as Dora Milaje existem desde 1998 também. Elas estrearam no primeiro número do relançamento do Pantera Negra naquela época, que fez parte aí do selo Marvel Knights. A mesma série que eu acabei de falar, onde apareceu o Lobo Branco pela primeira vez. Assim como nos filmes, elas também são uma guarda especial do rei de Wakanda, só que elas ficaram um bom tempo depois dessa estreia, elas ficaram um bom tempo esquecidas nos quadrinhos, não apareciam, não participavam, e só voltaram a protagonizar novas cenas e momentos importantes mais recentemente, obviamente, né, por conta da fama que elas ganharam com o filme do Pantera Negra. A Ayo, a personagem que aparece na série, ela também existe nos quadrinhos, ela tem uma grande importância na saga Pantera Negra, Uma Nação
sob nossos pés, que é uma saga que foi publicada no Brasil até recentemente pela Panini Comics e você encontra bem fácil aí nas lojas ainda, tá? Beleza, agora finalizando a gente vai falar um pouco do John Walker e do Estrela Negra, que é o parceiro do novo Capitão América, né? O Lemar Hoskins. A gente viu que aparentemente o Estrela Negra morreu nesse episódio. E se ele morreu é realmente uma pena, que ele poderia ser um personagem bem interessante e importante para ser usado em outras produções da Marvel nos cinemas. Nos quadrinhos, o Estrela Negra tá vivo até hoje, né? E atuando como herói, e ele participou de sagas importantes como Guerra Civil nos quadrinhos e Império Secreto, que são até bem recentes. E nesse episódio a gente também vê que o John Walker, ele finalmente toma um soro do super soldado, né, que ele afana ali depois que a Karli Morgenthau ela é derrotada, e ele toma e ele ganha os superpoderes e todos os incrementos. E ele também já sente os primeiros efeitos, né, caindo lá sobre a psique dele, e é uma coisa que a gente vê nos quadrinhos. Como eu disse no vídeo anterior, nos quadrinhos ele é considerado um personagem mais violento do que o Steve Rogers, e mais condenável. Ele tem atitudes condenáveis e atitudes questionáveis. E isso só piora quando ele recebe os poderes, que ele, nos quadrinhos, vem do Mercador do Poder, que é um personagem que tá aí participando nos bastidores do seriado, mas a gente ainda não sabe quem é. A gente vai descobrir, provavelmente, até o episódio 6, de repente já no episódio 5. E aí no final do episódio a gente vê o John Walker como Capitão América matar um dos membros dos Apátridas na frente de todo mundo, com todo mundo filmando, vendo o que tá acontecendo, e isso aí vai dar um chabu. E o mais interessante é que algo parecido com isso acontece nos quadrinhos. Em Capitão América 332. O Walker, ainda com a identidade de super patriota, que foi a primeira identidade dele, ele caça e mata um terrorista que ameaçava detonar uma bomba em Washington, nos Estados Unidos. Aí a gente, né, só explica que nos quadrinhos o personagem era de fato um terrorista, e aí na série a gente tem esse debate dos apátridas serem de fato terroristas ou serem apenas párias da sociedade. Mas isso é um outro ponto, só tô comparando o que aconteceu de fato entre os quadrinhos e a série. Tem momentos similares, com o Walker perdendo a cabeça e assassinando uma pessoa. Essa mesma edição, a Capitão América 332, aliás, tem uma capa que faz uma referência incrível. Aliás, a série fez uma referência incrível. Porque na capa a gente vê o Capitão América com a bandeira dos Estados Unidos como se fosse um sangue descendo, né, meio ensanguentado e com um sentimento de culpado. E da mesma forma, a gente vê o John Walker, né, sem esse sentimento de culpado, mas com o escudo ensanguentado, com as cores dos Estados Unidos no escudo, mas ensanguentado depois de ter lá cometido o assassinato com o cara dos apátridas. Inclusive, também é nessa edição dos quadrinhos que o Steve Rogers desiste de ser o Capitão América por conta de uma manipulação política que estava rolando na época do Caveira Vermelha, e aí depois disso ele abre caminho para o novo Capitão América assumir, sendo ele o John Walker. E aí, lembrando que eu já falei nos vídeos anteriores, o John Walker está ativo até hoje na Marvel, ele não é exatamente um herói, pode ser considerado um anti-herói, ele ainda é uma figura controversa, só que ele é conhecido pelo nome de Agente Americano. Então é isso, como eu falei, tinha pouco, não exatamente pouco, mas menos para falar sobre esse episódio do que nos anteriores. A gente tem 2 episódios, já falaram que o 4 vai ter 61 minutos de duração, isso contando já com aqueles créditos enormes, mas dá para esperar alguns momentos de reviravolta, lembrando que as séries hoje em dia, elas costumam entregar as grandes reviravoltas no penúltimo ou antepenúltimo episódio, não no último. Então, esse episódio 5, próxima sexta-feira, vai ferver. Eu não perderia se fosse você. E cuidado com os spoilers. Esse vídeo fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Valeu.